Bom dia. Bom dia. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um domingo que a gente promove aqui o estudo do livro Ceifa de Luz, esse livro aqui, ó. E hoje a gente faz o capítulo número 59. A gente já está caminhando para o fim, né? Assim, pro arremate, vamos dizer assim, que nos traz grande alegria, porque tantos estudos começam e não terminam, sabe? A gente chega à conclusão que realmente nós temos aqui um ensejo grande aí, uma ajuda grande da espiritualidade. Bom dia, Célia. Vamos pedir então a Jesus, ao Mestre de Amor, que nos ajude, que nos guie, que nos guarde para tudo que aconteça em nossas vidas. Amigos espirituais presentes em nossas conclusões, em nossas meditações, que possam nos instruir, antes de tudo, nos auxiliar para que sejamos bons. Que a caridade e o amor nunca nos falte e que possamos ser, a cada dia que passa, um pouco melhores, mais amorosos, mais compreensivos, misericordiosos, piedosos, que assim seja. Bom dia, oi Ana, bom dia, Sandrinha, bom dia, minha amiga. Tudo bem aí? Vamos para o nosso estudo? Hoje o estudo é capítulo 59 do Ceifa de Luz, né? Esse livrinho aqui, eu já mostrei, vou mostrar de novo. O título do estudo é Nas Trilhas da Vida, tá bom? Nas Trilhas da Vida. Emmanuel, ele comenta uma passagem que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Vou repetir. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, assim, é um direcionamento do apóstolo Pedro, gente. Nós temos, dentro das passagens bíblicas, nós temos, assim, muitas formas de trazer a informação, né? Nós temos informações que são contadas como se fosse um narrador observador. Então o apóstolo Pedro, ele está contando num determinado momento, ele está contando uma passagem de Jesus que ele viu e ele está descrevendo com as próprias palavras. Mateus, mesmo jeito, Paulo, mesmo jeito, todos os autores bíblicos, né? Então nós temos o narrador observador. Bom dia, Joyce, seja bem-vinda, amiga. Então nós temos ali um narrador observador vendo uma imagem, né? Nós temos outras formas de informação bíblica que é como se fosse um entre aspas, né? São repetições de palavras ditas por Jesus. Então aí o apóstolo ou a pessoa que escreveu o livro, ele coloca assim: e disse o Senhor. Aí coloca as palavras de Jesus, tá? Então esse é o segundo tipo. E tem um terceiro ainda, que ele conta da própria vida
né, ele se coloca em primeira pessoa, é ele vivendo, né? E nessa parte é muito interessante você ver o capítulo 4 dessa epístola de Pedro, dessa carta do apóstolo Pedro, o Pedrão, o mesmo São Pedro, ele vai contando e vai falando da vida de Jesus, né? A questão do pecado, a questão deixa eu só não errar, a pureza da vida, né? As questões das dores, né? Do sofrimento. Ele vai falando dessas questões, e em alguns momentos desse capítulo 4, ele chega e diz assim, ó, faça isso. É como se fosse um direcionamento mesmo. No entendimento de Pedro, ele estava ensinando criancinhas espirituais, né? Homens que precisavam de um direcionamento direto. 2000 anos depois, nós ainda precisamos disso, não tenho dúvida disso. Agora, tem um processo que foi evoluindo durante esses 2000 anos, que a gente chama de consciência, né? Kardec tratou isso na obra também como uma voz íntima, uma voz interior. A consciência, ela pode ser, em algumas doutrinas, é chamada também de o eu, né? O eu interior, o self, né? Ou simplesmente a nossa própria alma reclamando pra gente. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós já temos é igual o ponto, né, no ouvido dos jornalistas quando estão ao vivo, né? Tem alguém falando alguma coisa ali para eles. A nossa consciência é esse ponto no ouvido, esse microfonezinho que ele esconde lá no ouvido e está falando para você, olha, veja bem, repara isso, veja essa atitude que você está tendo. Então, Pedro está sendo esse ponto, né? Esse apontamento para os cristãos, para quem ele dirigiu essa epístola. Semana passada, na nossa lição número 58, foi a mesma epístola, só que era o capítulo 3, hoje a gente está no capítulo 4. Bom, se Emmanuel colocou assim no livro, é porque tem uma sequência, né? Então Pedro está falando a uma região, né? É uma região povoada de novos cristãos, né? Homens que estavam ali recebendo a notícia de Jesus pela primeira vez. Então esse é todo o contexto. Nós trouxemos isso aqui para mostrar para vocês, para os irmãos, que todas as passagens bíblicas, elas têm um contexto. Se a gente não olhar para o contexto, a gente não consegue entender o cerne do movimento. E Pedro está dizendo assim para as pessoas, que cada um, né, está dizendo assim, serve uns aos outros, né? Seja o servidor. Olha, mas aí a gente pode pensar assim, se todos serão servidores, quem serão os que receberão o serviço, né? Existe naturalmente uma troca de posições, né? Por quê? Porque cada um de nós tem um dom. Nós temos o que cozinha muito bem, use esse dom, né? Nós temos aquele que fala muito bem, usa esse dom. Nós temos aquele que ouve muito bem, escute, faça, usa o seu dom, né? Nós temos aqueles que não dizem nada, mas as suas atitudes valem muito, é um dom, né? Então a gente pode assim ficar um dia inteiro falando sobre dons. Agora, o importante, segundo o apóstolo Pedro, é que cada um use bem esse dom e seja dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, o graça aqui, né, que é da palavra charis, né, em grego, dela derivou de graça, né, de graça ou gratuitamente, né?
Porque o que vem de Deus para nós é graça, né? Porque julga o apóstolo Pedro que nós não somos grandes merecedores, né? Não é que não somos merecedores, foi uma palavra errada que eu usei, mas a maioria das coisas que chega para nós, que advém de Deus, elas têm propósitos para que elas sejam espargidas, né? Eu recolho primeiro e divido com o próximo. Dessa forma, não é para mim, é para todo mundo. Então, é um bem que deve ser dispensado para todo mundo. Porque, do contrário, não faria sentido a vida coletiva, não é, amigos? A gente só chega na Terra vindo do papai e da mamãe. A gente tem que trabalhar, tem que encontrar pessoas, né? A vida se processa dessa forma, de uma maneira coletiva. Se é assim, a graça ela não é individual. A graça é para ser dividida. Só que cada um é um receptáculo, cada um tem, pela vivência, pelas existências, pelas reencarnações, vamos dizer assim, nós estamos falando a espíritas. Então nós temos, cada um desenvolveu um aspecto da vida, né? Cada um trabalha bem uma vertente da vida. Então esse é um dom que Deus te direciona, né? A graça de Deus brilhará por ti através desse trilhar que você já passou, né? Então é uma chamada interessantíssima. E Emmanuel fala nas trilhas da vida, né? Nas trilhas da vida, e a vida é coletiva. Bom, eu queria pontuar uma coisa bastante importante aqui para a gente dar sequência no estudo. Primeiramente, os capítulos e os versículos que a gente comumente cita, que Emmanuel citava nos estudos, quando a gente fala assim, Pedro, capítulo 4, versículo 10, o que quer dizer isso? Se você nunca abriu o texto bíblico, o texto ele é dividido em capítulos, né? Essa, por exemplo, essa epístola de Pedro, ela tem 5 capítulos, né? Nós temos Mateus, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que ele tem 27 ou 28 capítulos, é bem longo, né? Cada capítulo trata de um assunto, basicamente, né? Às vezes se misturam, mas basicamente um assunto. E aí, cada uma dos subtítulos ou das subdivisões são versículos. Normalmente 3, 4, 5 linhas, ou às vezes um versículo bem pequenininho. Mas então é dividido em capítulos e versículos. Só que essa divisão ela demorou para aparecer para a humanidade. Quando a Bíblia foi constituída, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento se juntaram, formaram, essa aqui é nosso guia. Isso foi mais ou menos século VI, tá? Século IV, V, por ali. 300, 400 anos depois da vinda de Jesus. Não tinha divisão nenhuma. Até o século XIII, quando um benfeitor encarnado na Terra resolveu dividir em capítulos para facilitar, né? Aonde está essa passagem aqui que nós estamos lendo e estudando? Está no capítulo X, né? E aí, mais à frente, teve um filho de Deus que resolveu dividir isso em versículos. Então isso é muito bacana. Você vai exatamente no ponto. Livro X, né? Por exemplo, livro de Pedro, primeira epístola de Pedro. Vou lá, qual é o capítulo? 4. Qual é o versículo? 10. Achei. Fica muito mais fácil, não é? Acontece que, além disso, tiveram outras denominações religiosas que colocaram títulos. Aí já ficou um pouco mais complicado, porque no título para os capítulos, você determina o que você quiser, porque aquilo não estava escrito, né? É diferente de você fazer divisões naquilo que já existia. Colocaram títulos. E numa dos antigos, Novo Testamento que a gente busca aqui, o título para esse capítulo do Pedro é A Morte para o Pecado e a Pureza de Vida. O entendimento do pecado, a palavra pecado, ela era usada mesmo, tá? Não é uma palavra inventada. Mas o pecado, ele foi entendido durante muito tempo, ele é entendido ainda, como algo que precise
de uma redenção, né? Isso é um tanto quanto controverso para quem pensa um pouquinho. Por quê? Porque muito do que se diz que seja pecado, aquela consciência, aquele ponto que a gente falou do começo, nos diz que não é bem assim, né? Então, é preciso que a gente pense a respeito disso, porque muitas vezes o que o fundamentalismo religioso nos aponta como pecado é uma forma de castração espiritual, é uma forma de nos deixar aprisionados, né, em coisas do mundo. E a gente sabe que Deus é uma coisa que extrapola completamente o nosso entendimento. A vida, ela precisa ser um pouquinho mais meditada, né? Alguns assuntos são muito sérios, né? E transformaram a vida das pessoas. Por exemplo, a sexualidade. É um tabu se falar de sexualidade, ainda mais quando é dentro do ambiente tido religioso, né? É problemático falar sobre esse assunto. E julgou-se muito tempo que o sexo fosse alguma coisa proibida, né? Pecaminosa. Acontece que os homens só chegam no mundo de vias sexuais, não tem outro jeito, né? E o apóstolo Paulo, quando tratava desse assunto, ele sublimava a questão sexual, que é o que a gente entende hoje em doutrina espírita, por exemplo, pela força sexual, que não tem a ver propriamente com o sexo entre homem e mulher, né? É uma força criadora. O centro de força alinhado no nosso espírito, o sétimo dos principais, que é o centro de força sexual ou básico, né? A gente sabe em estudos através do André Luiz, por exemplo, que ele é a nossa energia criadora, né? Os músicos, por exemplo, os músicos de melodias, música, né, gente? Não barulho, música. Os músicos, por exemplo, eles usam essa energia, né, que a gente chama de sexual, para tocar, né, para compor. Artistas, né, pessoal? Artistas pintores, por exemplo, usam essa energia, né, para fazer a sua obra. Escritores, idem. Né? Mães, idem, cuidando dos filhos. Né? Essa é uma energia criadora. Então, suplanta esse entendimento. Por que a gente falou disso? Porque quando a gente abre o Novo Testamento, por exemplo, e vê títulos para as passagens, é preciso que se abra o olho, porque aquele título não existia no início, foi colocado por alguém, aí já é problemático, é diferente da divisão, né? Capítulos e versículos. Era só um adendo para a gente meditar. Gente, a doutrina espírita é feita para a gente meditar. Uma das meditações que a gente veio trazer aqui é que quando Pedro aponta para dons, né? Os dons de cada um, que a gente falava, o veio de cada um, né? O que nós viemos fazer no mundo, ele usa a palavra em grego, carisma, né? Na verdade, ele não usou essa palavra, porque o Pedro, até onde se sabe, não falava grego, mas a primeira tradução foi essa, carisma, né? E carisma é entendido hoje pra gente como algo que seja influente, admirável, né? Agradável. O cara que é carismático, ele é tudo isso junto, né? É uma pessoa que consegue mover as multidões, é um cara que consegue a atenção das pessoas, né? E quando é para uso pessoal, a gente chama de ego, né? Egoísmo. Quando é para uso coletivo, é um dispensador da multigraça de Deus. Olha como a gente vai colocando o estudo no nosso dia a dia. Esse dom, quando chega para você, ele vem de graça, né? Vem da graça de Deus e chega gratuitamente para nós. Nós fizemos aqui uma brincadeira, né? Mas vem da graça de Deus, ok? Para que a gente não use
exclusivamente para nós, né? Serve para a gente, mas que a gente dispense esse dom para o uso coletivo. Então, isso dá sentido para a vida, né? Isso mostra para a gente o que nós viemos fazer aqui. Cada um de nós, a dona de casa, o coletor de lixos, o professor, o médico, que mais? O marceneiro, qualquer uma das profissões, né? A mãe, o pai, o irmão, o avô, todos nós vestimos durante a nossa existência diferentes posições, né? Diferentes posições que às vezes essas posições elas não são para sempre durante a vida. O para sempre também foi mal formulado. Mas para toda a vida, a gente tem os espaços temporais na vida que vão nos levando para certo local, né? Para certa trilha. E nessa trilha nós somos chamados a dispensar esses dons como multiforme de graça de Deus. É nesse sentido, ok? Então esse é um apontamento importante. Dentro da nossa doutrina espírita, dentro do que a gente aprendeu a trabalhar com o espiritismo, que é propriamente o que a gente fala aqui, né? É um canal espírita. Nós temos uma passagem em que Pedro foi o protagonista, né, dos apóstolos, que é a passagem de Pentecostes, que está no Atos dos Apóstolos, no 5º livro do Novo Testamento, capítulo 2, que foi um discurso de Pedro, e esse discurso é tratado de uma forma mediúnica, né, no entendimento do espiritismo, dos espíritas. Muitos espíritas já escreveram livros, eu já vi até palestras falando desse acontecimento. Mas o que aconteceu? 50 dias depois de que Jesus foi crucificado, aconteceu a festa de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, tá? E foi incluída no calendário cristão por conta da fatídica crucificação de Jesus, né? É importante que se diga, a Páscoa originalmente é uma festa judaica que lembra a saída do Egito, né? O povo hebreu durante muito tempo ficou escravo lá no Egito. Saindo do Egito, eles passaram a peregrinar pelo deserto até chegar à Terra Santa. A lembrança disso, né, que está descrito em Êxodo, por exemplo, Levítico, outros livros judaicos, a lembrança disso eles comemoram na Páscoa judaica. Acontece que a crucificação de Jesus, e Jesus era um judeu, era um hebreu, aconteceu durante a Páscoa judaica. Então a incorporação da festa Páscoa cristã, ela tem relação com a Páscoa judaica, apesar de não coincidir todos os anos, né? Às vezes a Páscoa judaica coincide, mas nem sempre coincide com a Páscoa cristã. Mas 50 dias depois da Páscoa judaica acontecia o Pentecostes, e os apóstolos estavam ainda na região de Jerusalém, mortificados, né? Porque de medo, porque o chefe, né, o mestre, havia partido. E ele já havia aparecido para eles em algumas ocasiões, né, para alguns deles, ou para todos ali, são as tidas aparições, ressurreições de Jesus, foram algumas, depois da ressurreição, desculpa. E aí, nesse momento em Pentecostes, que eles estavam reunidos, os apóstolos, eram 11, já tinha sido eleito o 12º, porque Judas tinha se enforcado, né? Sobraram 11, e eles elegeram o 12º, se eu não me engano é Matias, se eu não me engano. Então voltaram a ser 12, né? E eles estavam reunidos em oração, era Pentecostes, uma festa judaica, que depois se tornou parte do calendário cristão, como eu expliquei. Eles começaram a falar em línguas diferentes. Eles ficaram no termo cristão
espírita, eles ficaram mediunizados, né? Entraram em transe e começaram a falar em línguas. O que é falar em línguas? Eles começaram a dar denominações, proferir profecias em línguas diversas que eles não conheciam, e eles eram todos galileus, né? O que quer dizer que eles eram galileus? Eles habitavam um lugar naquela ocasião, naquela região, a Galileia, que era muito simples, muito pobre, né? E nunca haviam saído da Galileia. Como é que eles poderiam falar, por exemplo, o grego fluente, a língua na Mesopotâmia, línguas extintas que a gente não sabe mais nem dizer o nome, e os 12, cada um falando numa língua, e todos os povos representados ali pelas pessoas que estavam em volta dos 12 entendiam o que eles estavam falando e ficaram admirados. Como é que podem esses simples galileus falando em línguas diversas, né? Aí houve uma brincadeira irônica, de mau gosto, de alguém ou da multidão, né? Claro, e que diz que eles estavam bêbados, né? E aí foi aí que Pedro se levanta e profere esse discurso, dizendo, abre aspas para Pedro: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima, no céu, e milagres embaixo, na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então todo o que invocar o meu nome será salvo. Bom, isso é texto bíblico, né, gente? Tem muita interpretação, tem muita metáfora, mas importante é o contexto, que é o que a gente faz aqui no nosso estudo. Olhar o contexto. Qual era o contexto? Espíritos encarnados, que eram no caso os apóstolos, falando línguas que eles não conheciam. A gente entende isso na doutrina espírita como mediunidade. E Pedro chamava isso, mais à frente na carta que a gente está avaliando, como dons, né? Como dons. Agora, o dom, ele precisa também ser melhor entendido, porque o dom não é algo que chega para a gente de uma forma assim, gratuita, para que usemos ao nosso favor. É um dom, é uma graça, vem de graça, divinos, que vem a nós para que dispensemos como a multiforme graça de Deus para o próximo, né? Então, a mediunidade entendida como dom, nós, né, falamos de dons como as trilhas, né? Cada um tem um, mas exemplificando dentro do quesito mediunidade, ela não é exclusiva para o médium, né? Então, o médium, por exemplo, que trabalha dentro da proposta espírita, precisa ter isso muito bem entendido, né? Muito bem calcado nas suas atitudes. Nós não usaremos a mediunidade em favor próprio. Então não é para se ficar perguntando as coisas para o espírito a respeito do que ele tem, do que ele deve fazer, as coisas da vida dele, né? A mediunidade, ela veio para servir. É essa a proposta, né? É essa a proposta que a gente traz aqui de entendimento, é servidão, sermos bons servidores, é isso que pede Pedro. Vamos ler a história de Emmanuel, como ele interpreta essa passagem, né? Que tem a ver com a passagem de Atos, como a gente leu, e vamos ver. Ele diz assim, ó: inclinamo-nos ternamente
para os que enlouqueceram de dor ou resvalaram em perigosos processos obsessivos. No entanto, é imperioso abeirarmos-nos com simpatia daqueles outros que suportam aflitivas tribulações e torturantes problemas para serem fiéis aos compromissos que assumem. Então, a gente tem uma facilidade grande para sermos ternos com aqueles que enlouqueceram de dor, né? Ou passam por processos obsessivos. Só que lembra, Emmanuel, que existem outras pessoas que também passam por dificuldades enormes e que muitas vezes o servidor de Deus ignora. Quais são os exemplos disso, segundo Emmanuel? Pedimos a proteção divina para os que viajam em penúria nas sendas da terra, ou seja, aqueles que têm muito pouco, né? As pessoas muito pobres, né? As pessoas, os órfãos, né? Os velhinhos que já não tem mais quem olhe por eles, acampados em choças, carentes de tudo. Então a gente tem muita piedade para com esses, né? Muita misericórdia para com esses. Entretanto, é forçoso rogar igualmente o amparo do alto para aqueles outros companheiros na humanidade que jornadeiam em naves douradas no oceano da experiência terrestre, encarcerados todavia em suplícios ocultos. Olha o que o Emmanuel chama a atenção, gente. Isso é para mexer na cadeira. Ele diz que é muito comum nós olharmos para alguém que tem muito pouco, as questões materiais da terra, né? As pessoas que estão sofrendo demais com a falta do alimento, com a falta da casa, com a falta do trabalho, e a gente tem um certo desprezo ou indiferença para aquele que é rico para a terra, que estacionam em naves douradas, é isso ele colocou, né? As palavras exatas, jornadeiam em naves douradas, né? Ricos, amoedados. Então, para esses, a gente ignora e se torna indiferente. Vamos continuar lendo? Exoramos a bênção do Pai Celeste, pedimos então as bênçãos do alto, para os que jazem nos sanatórios e nos presídios, a fim de que tolerem pacientemente as provas a que se fizeram jus, segundo os princípios de causa e efeito, mas é justo implorar também o auxílio de Deus para aqueles outros homens e mulheres em condições de saúde e liberdade, que não se poupam a qualquer sacrifício para o exato desempenho dos encargos edificantes que o mundo lhes indicou. Ou seja, olhamos com muita piedade, com muita misericórdia para aqueles que estão enlouquecidos nos sanatórios e presos, presídios. Olhamos para esses com misericórdia. E aqueles que estão gozando de boa saúde e têm liberdade, para esses nós somos indiferentes. A ninguém exclua de tua bondade e compreensão. A ninguém exclua. Isso é o Emmanuel, tá, gente? Somos complementos uns dos outros na obra divina. Ninguém se aperfeiçoa sem o concurso de alguém. Não te iludas com o jogo das aparências. Não te iludas com o jogo das aparências. Deus te situa junto de todos, porque precisas do amparo de todos. E de algum modo, todos os que te cercam necessitam de ti. Cara, isso aqui é sensacional, porque o que ele aponta para a gente quando a gente julga alguém pela nossa ótica? Ele mostra que nós somos egoístas e vaidosos, porque a gente acha que aquele que tem muito pouco merece a nossa compaixão, e aquele que tem muito, nos termos terrenos, esse não merece, ele já tem, né?
Cara, isso é vaidade, nós não temos esse direito. E se nós estamos colocados aqui nesse mundo para vivermos junto, coletivamente, tem propósitos, né? E os dons que chegam nas suas mãos não são seus, são para serem dispersados coletivamente. Então essa é a lição de hoje, né? Nas trilhas da vida. Que nós possamos pensar e meditar a respeito das nossas atitudes, pessoal. Só assim a gente vai conseguir melhorar, tá bom? Fica aí um abraço terno a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Beijos no coração e até semana que vem.